Bem-vindos ao podcast Mulheres Seguras. Aqui não é conversa, é formação. 3 mulheres, 3 histórias, uma direção. Nessa bancada assentam mulheres que contam histórias inspiradoras. Bem-vinda, Gi! Bem-vinda! Muito obrigada. Eu agradeço aqui mais um episódio. É o meu 3º episódio nessa 3ª temporada. Exato. E hoje nós teremos uma mulher incrível. Eu tô assim, antes de começar o episódio, a gente já estava conversando e eu já tô aqui assim maravilhada com as coisas que ela estava falando, mas eu vou apresentá-la. É a nutricionista Priscila Oliveira Guimarães. Muito bem-vinda! Gente, muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer. Eu tenho certeza que vai ser uma delícia esse bate-papo. Vai ser, porque essa bancada, quem senta aqui, tem histórias incríveis. Mas a gente vai começar... A gente estava aqui... Vocês não têm ideia de onde a gente estava começando a conversa aqui, gente. Mas vamos começar, antes de falar da Priscila, essa nutricionista renomada que a gente tem aqui, uma profissional que todo mundo conhece, a sua competência. Vamos antes disso, porque eu fiquei muito curiosa da menina Priscila que chegou em Roraima com 13 anos. Na verdade, eu cheguei com 11, quase 11 anos. 12. Vim com os meus pais. Eles vieram do Pará e morei em Boa Vista, mas morei também por todo o estado de Roraima, porque eu digo que meu pai era um cigano que nós percorremos todo o estado. Então, fui direto morar no Baliza com 11 anos de idade. Mas moramos pelo sul do estado inteiro. E ele fazia o quê, o seu pai? Meu pai é comerciante. Agora parou, mas assim, muito difícil, porque ele é muito ativo. Quase 80 anos, mas ainda quer estar vendendo as coisas. Então, ele é vendedor comerciante. E aí, por falar em venda, olha, conta para as pessoas, a Priscila vendedora desde 11 anos? 13 anos. 13 anos. Priscila, conta essa história, porque Conta. você vai inspirar muitas meninas que vão te ouvir. Conta, e eu confesso que eu me identifiquei muito, porque eu também, verdade. quando eu era criança, adolescente, desde criança, eu comecei vendendo bombons, depois bijuterias. Criança também queria meu dinheiro, fui emancipada com 16 anos. Sim. Então, assim, Gente, eu quero que você conte, porque eu tô vendo assim um espelho. Mas antes de você contar, eu estou me sentindo aqui fora da casinha. Por quê? Eu tentei ser vendedora quando criança, a minha mãe mandava a gente vender cheiro verde. Priscila e Gi, eu era tão ruim como vendedora que eles murchavam e eu voltava para casa chorando porque eu não conseguia vender. Então, assim, eu também, gente, conforme aqui as histórias, eu vou me inspirar nessas mulheres. Bom, a Priscila de 13 anos era uma menina curiosa. E aí, inclusive, eu tenho uma filha hoje já, que ela sou eu. E eu até fico dando risada o tempo todo, porque eu fico tentando podá-la, né? Mas sou eu. E eu era muito curiosa, então a minha mãe vendia, todo mundo em casa vendia, era uma movimentação o tempo todo de vendedores em casa, que meu pai era aqueles vendedores ambulantes que tinham carrinho, Sim. que enchia de mercadoria e levava tal. E aí, então, tinham muitos vendedores em casa e a minha mãe era dona de casa, mas ela queria vender também. Então, ela vendia lingerie. Todas as vezes que meu pai vinha buscar mercadoria em Boa Vista, isso foi em Rorainópolis. Ela vinha e levava lingerie daqui para lá. E aí, um dia eu pensei, acho que vou levar para a escola, vou vender para as minhas professoras. E aí levei e fiz exatamente como ela fazia, vendi fiado, né? Porque eu vi ela vender fiado. E aí eu cheguei em casa, mãe, vendi tudo que eu levei. Ela levou o quê, menina? Eu levei escondido, né? E aí ela disse, cadê o dinheiro? Eu falei, vou receber começo do mês. E aí, nisso tudo, começou um negócio. Ela não me podou, ela deixou... foi me dando o lucro das coisas, das vendas, e eu fui reinvestindo. E aí, de repente, eu me vejo com 15 anos, já morando em Boa Vista com eles, porque nós viemos para Boa Vista, e eu tinha uma loja na frente da casa dos meus pais. E aí, por isso, eu fui emancipada. Enquanto meu pai foi levando as coisas ali, fazendo tudo... me ajudando enquanto ele pôde, mas aí depois ele falou, não, já dá e tal, e aí eu já comecei a me sustentar desde os 15, fazendo tudo. Olha. Eu que já emprestava dinheiro para ele às vezes, então assim, e aí foi. Foi uma boa aluna, né, Priscila? Foi. Que incrível essa história, gente. Demais, demais. Incrível. Ninguém acredita, assim, que
nada a ver com a nossa profissão hoje, né? Exato. Eu, delegada, você nutricionista, e nós, desde crianças fomos empreendedoras, né? E aí, depois disso, eu tive ali, fiz faculdade de Direito, só que... Ah, você fez Direito também? Foi. Só que isso, eu nunca me identifiquei com Direito, e aí, mesmo depois da faculdade de Direito, eu queria vender. Então, eu tive loja de malhas... De ginástica? De ginástica. E depois eu tive um restaurante de alimentação saudável. Gente, você foi por todas as áreas. Olha só. Porque também eu amo cozinhar. Então é uma coisa assim que é um dom. Então eu de uma hora para outra falei. Na verdade, eu estava em um processo de emagrecimento e as pessoas perguntavam muito, o Instagram estava lá no começo, e aí tudo eu postava ali uma receitinha e começaram a falar, por que você não faz para vender? Por que você não faz? Aí vender já era algo que vender? Por que não? Vou vender comida, né? Comecei a fazer, montei um restaurante e o Bambus durou 10 anos. Bambus? Então, Bambus Alimentação Saudável foi. Nós tivemos o ponto físico e depois eu fui só para o delivery e aí fiquei com ele aí 10 anos. Priscila, eu vejo assim que você tem muita influência da sua família no seu jeito de ser e no que te motiva. Eu vi você uma vez comentando que quando você era criança, seu pai sofria de diabetes. E vocês restringiram em casa o açúcar refinado, o branco. Mas que depois, quando você se tornou nutricionista, você viu vários erros que eliminaram só o açúcar branco, mas tinham vários outros erros que prejudicavam o diabetes. E eu também vi você falando em relação à sua filha, que uma das motivações que você teve como nutricionista para se especializar em doenças inflamatórias foi o fato da sua filha, aos 4 anos, sofrer com rinite, e você já, naquele desespero de tratar a filha, se especializou e a tratou a ponto dela não ter mais crises. Exatamente. Né? Exatamente. Como que é esse mix, assim, de você aproveitar todo o seu lado de experiência profissional, de motivação, de conhecimento profissional, para aplicar nas situações da sua vida no cotidiano, para sua família, para amigos, para ajudar as pessoas? Como que surgiu isso tudo, esse mix? O que mais te motiva? Eu sempre digo que o meu nicho de pacientes são os doentes, são pessoas que estão com dores. Eles têm uma dor, sempre. Eu me especializei em autoimunes. Uma das minhas primeiras especializações foram as autoimunes. Me motiva tirar dor. O que mais me motiva, porque você pensa nas autoimunes de cartilagem, por exemplo, que as pessoas têm muitas dores. E aí, quando você vê um paciente que tem dor nas articulações, de todos os jeitos dói a mão, a fibromialgia, que é uma doença inflamatória terrível, que tem dores horríveis, e a gente conseguir fazer com que esse paciente se desinflame e entre em remissão. Isso tudo, claro, em conjunto com bom reumato, tá? Eu sou nutricionista que eu sempre digo, nós precisamos estar sempre associados a médicos e um bom médico também tem sempre um bom nutricionista. Eu sempre digo, se o seu médico não te indica um bom nutricionista, mude de médico, porque nossas profissões, elas precisam estar casadas. E quando essa junção acontece de uma forma harmônica e perfeita, o paciente tem um sucesso absurdo. Então, o que mais me motiva é tirar a dor das pessoas. Mas você falou do meu pai e da Laura. O meu pai realmente foi bem isso. Nós começamos... Ele chegou em casa e disse, tenho diabetes. E eu morava em Rorainópolis na época. Eu nunca esqueço desse dia, porque ele chegou e disse, tenho diabetes e aqui estou... não posso mais comer açúcar. Aí a minha mãe falou, então vamos comprar o Zero Cal. E aí comprou um adoçante Zero Cal. Resolveu o problema. Resolveu o problema, né, tadinha. E aí ela tudo era o café com Zero Cal, tudo era. E aí ela falou, eu também vou começar, não vou mais tomar açúcar porque eu não quero isso para minha vida também.
Tanto que a minha mãe tem 7 filhos e veste 38. Nunca vi ela acima do peso. Nunca, não existe isso. Ela sempre é o tempo todo puxando a orelha de quem sobe um pouco. Ela se cuida muito. E aí, nisso, ele vivia tendo crises, meu pai vivia muito ruim, tanto que nada mudava, assim. Depois de muito tempo, hoje eu consigo ver, né? Hoje eu consigo tratá-lo e cuidar muito bem dele, mas e aí a gente até dá risada, né? Que não é o açúcar, não é só o açúcar. Às vezes o paciente diabético, ele pode até comer um pouquinho de açúcar em determinadas situações, sim, né? Não é só retirar o açúcar, tem todo um grupo alimentar ali que ele tem que ter cuidado. E a Laura, ela vem com uma rinite. Ela tinha uma rinite crônica, absurda. E ela vivia no corticoide, vivia no hospital. E aí ela tinha só uma janela de melhora ali, que era quando o corticoide fazia efeito, quando ela não precisava ir para um antibiótico. E aí eu fui e falei, não, eu preciso estudar isso, eu preciso ver o que está acontecendo, o que foi. E aí eu comecei a fazer testes nela antes. Eu já estava estudando, fazendo um curso online. E aí eu comecei a fazer esses testes nela. Falei, vou fazer os testes para ver se isso é verdade, né? Porque era muito novo. A nutrição, a gente só se falava em ganho de massa muscular ou emagrecimento. Como alguém ousar falar em doenças inflamatórias, em rinite? O que tem a ver rinite com nutrição? Até hoje, quando eu falo minha área de atuação, as pessoas ainda falam assim, alguns se apaixonam, outros se chocam, né? E ainda mais hoje que eu trabalho com genética. Então, as pessoas fazem... Como assim uma nutricionista pode chegar a esse nível de falar tão bem sobre isso? E aí, Laura, eu comecei a retirar os inflamatórios. Eu falei, vou retirar o leite dela e vou ver, porque era uma coisa que ela tomava muito. Ela gostava muito de leite. Tem até foto dela com uma caixa de leite, assim, na porta da geladeira, assim, pega no flagra, sabe? E ela tomava muito, ela adorava leite puro. Aí eu retirei o leite e tentei ao máximo cortar o glúten, porque o glúten a gente já não consumia tanto. Sempre fui do cuscuz, da tapioca, enfim, mas existia, né? Então eu fui fazendo silenciosamente, porque com criança... a gente não pode chegar falando em orientações. Eu não atendo crianças, a não ser que sejam autoimunes. Então, eu sempre aconselho os pais no meu consultório. Ali na consulta, se eles falam que tem crianças, eu já dou um conselho, dou uma orientação nutricional ali. Com crianças e maridos que não fazem dieta, a gente não pode chegar dizendo, você está de dieta. Não, a gente tem que chegar fazendo devagar, mostrando, e eles vão percebendo, e mostrando que esse chá, ele é gostoso. Mas ela precisa saber que isso é um chá? Não. Entendeu? Ela precisa saber que aqui não tem açúcar, que aqui tem um adoçante, ou tem foi batido com outra coisa para adoçar, e aquele bolo que ela está comendo não é de trigo, é de aveia, e ele tem mais... detalhes, né? Então, assim, vamos poupá-los desses detalhes. E aí as coisas vão ficando simples, porque eu não vou falar que eu não vou mais comprar o todinho. Eu só não vou comprar. Ah, mamãe esqueceu. Filha, depois a gente compra, né? Então, depois a gente compra. Mas come aqui essa maçã? Come a maçã, come a uva, come isso. Então, ela foi se acostumando. Impressionante. Eu retirei os inflamatórios dela, assim, 3 meses. Acabou a rinite. Acabou. E hoje, quando eu vejo uma criança com olheiras profundas, e que eu converso com a mãe e pergunto, ele tem rinite, né? Aí, demais. Aí, não sei o que, demais. Aí eu vejo dando mamadeira com leite, fazendo tudo, muito açúcar, né? Porque as próprias massas, né? Os espessantes desses leites, eles vêm cheios de açúcar, sim, né? E aí eu já fico ali arrasada, tentando falar, mas eu não posso, né, chegar e falar, não faça isso, sim, a não ser que me seja feita uma pergunta. E acaba que a criança fica cheia de medicamento para poder tentar curar ou amenizar os sintomas, mas nunca vai ser curada essa alimentação inflamatória. E toda medicação, ela causa uma reação.
Então, aí já destrói um sistema imune. E aí ela já fica mais Puxa. suscetível a uma doença autoimune no futuro. O intestino dela já não vai ser o mesmo, porque você imagina ela ter que tomar corticoide, antibiótico o tempo todo. Essas bactérias matam as bactérias ruins, mas matam muito as boas também. Então, e aí imagina isso todo mês, 2, 3 vezes. Então, assim... Isso é terrível. E eu lembrei agora, Priscila, de um caso muito, muito pessoal, uma fase da minha vida que me marcou muito. Há cerca de 10 anos, eu tive uma constipação intestinal, eu fiquei 9 dias internada, eu tive uma infecção generalizada e os médicos não descobriam de onde vinha essa infecção. E eu saí do hospital sem fechar o diagnóstico. E aí eu fui para Manaus fazer uns exames e eu descobri a minha intolerância, a minha alergia ao glúten e à lactose, e provavelmente a inflamação tenha começado por aí, com um corpo também que começou uma desnutrição. E aí a minha pergunta é, eu não como glúten há 10 anos. Minha vida mudou completamente. No início é difícil se adaptar porque existe todo um sistema que te condiciona a consumir esse tipo de alimento, né? Você vai no supermercado, você vê pouquíssimas coisas sem glúten. Aliás, o ketchup tem glúten, né? Então, você fica muito dependente. E aí, Priscila, minha pergunta é para você como profissional, porque durante muito tempo diziam que o ovo fazia mal, que aumentava o colesterol. Agora o ovo é benéfico. Então, a gente fica muito sujeito ao que o sistema alimentar te condiciona a consumir. É tanto que agora houve uma inversão da tabela nutricional, porque diziam que a proteína ficava lá em cima, agora a proteína vai ficar aqui embaixo. Então, a gente está muito sujeito ao que o sistema alimentar te impõe. E a pergunta que eu quero te falar, quando escutando você falar, e fiquei muito feliz, porque é o que eu penso também, é que o alimento ele é um produto de prevenção e de cura. Então, o que você come manifesta na tua saúde. A tua manifestação, teu posicionamento no teu consultório é dizer o seguinte: coma de forma adequada, coma de forma saudável, que isso vai te trazer saúde e não vai te empurrar para remédios que também vai te dar efeitos colaterais. É esse o posicionamento da doutora Priscila? Exatamente. Primeiro a gente tem que aprender a comer e achar que a gente tem que retirar tudo. Às vezes é muito mais sobre introdução. A gente tem que introduzir. Reaprender a comer não é só retirar, né? A gente precisa pensar nisso. Mas, com certeza, sobre comida sempre. A prioridade na minha consulta é que o paciente aprenda a comer as coisas nutritivas, aprenda sobre alimentação. Eu não quero que o meu paciente fique comigo preso para sempre nisso. Claro que o autoimune fica. O autoimune ele precisa de um acompanhamento nutricional para sempre. Não adianta. Mas um paciente que ele tem ali apenas... Ele está num princípio de alguma coisa, ele tem um colesterol, um perfil lipídico alterado, alguma coisa, eu quero que ele aprenda a comer. Sim. E que depois ele vá seguir a vida dele, né? E ele vai olhar sozinho e vai conseguir entender, ler uma tabela, como você disse. O ketchup tem glúten. O celíaco, eu digo que sempre que é autoimune, mas talvez seja uma das mais fáceis de identificar, porque você corta o glúten e acabou. Sim, mas acabou. Não é fácil também viver sem o glúten em uma indústria em que todos os nomes estão disfarçados. Eu digo sempre que no rótulo a gente lê, lá tem um nome. E aí, quando você vai pesquisar, é o glúten, é o açúcar? Como assim, né? Zero açúcar, mas aqui tem um monte de nome que eu joguei aqui, tem açúcar. Então, eu sempre digo, gente, vai no mais natural possível. Se tem nome difícil, já nem compra. Tenta fazer uma receita caseira em casa. Receita caseira. E vai tentar fazer em casa alguma coisa que você consiga fazer. E quando a gente olha no Instagram, o teu Instagram é lindo, mas a minha parte preferida é a parte que você cozinha. Eu adorei. Que eu acho maravilhoso. E aí, vendo, né? Eu adorei. Não é? Mas aí você falou que... Eu ouvi você falando assim, eu estive num processo de emagrecimento. Conta pra gente, você já esteve num processo que você precisou perder peso e o alimento foi fundamental?
Eu sou mãe de 2 crianças, né? Crianças assim não, porque o meu filho de 17 anos, se ele escuta eu falando 17, que ele é uma não criança, vai gostar. ele não gosta. Mas eu fui mãe 2 vezes, 2 gestações completamente diferentes. Na do Aquiles, eu saí do hospital vestindo 36, não precisei de nada. Da Laura eu engordo 20 quilos. Então, da Laura eu engordo 20 quilos e eu não tinha essa visão que eu tenho hoje. Assim, eu era... Até que eu comia mais ou menos assim saudável, mas não tinha essa visão. Eu comia muito, na verdade. Então, quando ela fez 3 meses, eu ainda estava com sobrepeso. Acho que eu engordei depois ainda, eu perdi peso, mas depois, na fase da lactação, eu engordei. E eu fiquei com 17 quilos acima do meu peso. Então, eu fui na raça. Eu fui correr, eu fui treinar, eu fui fazer dieta, eu fui mostrar para todo mundo como se faz. E foi assim que eu consegui. Aí eu fiquei... Perdeu os 20 quilos? Perdi 17, né? Porque eu precisava perder 17. E fiquei assim, trincada. Eu cheguei lá, bem trincada, em um corpo que hoje não é mais o que me agrada, né? Não é o que eu quero. Fiquei com 65 quilos, então muito, muito trincada. Mas eu corria 10 quilômetros mais, o mínimo de 10 km dia e treinava musculação, dieta toda pesada, então era tudo assim. Era muito... Então, na verdade, você já foi uma paciente, então tudo que você prescreve, você fala assim, dá para fazer, porque eu já fiz e eu sei que funciona. Exatamente. E assim... Eu sempre digo sobre hipertrofia, né? Que é o que... Eu digo sempre que o nutricionista que não sabe hipertrofiar um paciente, então tá errado, né? Porque, tipo, um paciente chega para mim, ele chega... imagina que chega uma mulher, como é o que mais acontece. Mulher de 40 mais, ela chega com alguma autoimune e ela chega sobrepeso, triste, cansada, com tireoidite Hashimoto, por exemplo, que quando mexe na nossa tireoide desregula muita coisa. E aí ela vem cansada, triste, vem uma senhorinha, eu sempre digo, né? Aí depois de um tempo, 4 meses depois, ela vem no consultório saltitante. Linda, ela chega até maquiada, ela chega linda, com a pele maravilhosa, com tudo lá em cima. Aí eu digo assim, ué, o que aconteceu? Aí ela disse, doutora, agora eu quero hipertrofiar. Então, assim, como eu vou perder minha paciente se eu não posso encaminhá-la para um colega que não vai saber cuidar da autoimune dela? Mas ela quer hipertrofiar, então eu vou segue o acompanhamento. Eu vou ter seguindo o acompanhamento e a deixando linda e maravilhosa e controlando sua autoimune. Então, a alimentação, ela é tudo isso. Ela vai te deixar mais bonita, ela vai te hipertrofiar, ela vai controlar alguma doença inflamatória que você tenha, ela vai te ajudar em todos os aspectos, pele, cabelo, sexo, libido, tudo. Ai, que alimento, fantástico. né? Alimento de vida, farmácia. E aí, agora a gente já está encerrando, né? O primeiro bloco está encerrando, mas eu venho com uma pergunta muito pessoal no segundo bloco, mas a gente já volta para eu fazer essa pergunta e não esquecer que nós estamos todos os domingos na Rádio Roraima 590 AM. Assistam a gente em todo o estado de Roraima. A gente já volta com o segundo bloco. E voltamos no segundo bloco, podcast Mulheres Seguras, com essa linda profissional, Priscila. Priscila, vou fazer uma pergunta agora muito pessoal. Vocês sabem que a mamãe aqui já tem mais de 50, já entrou na menopausa e já está sentindo os efeitos de uma mulher na menopausa. E nessa fase da vida, Priscila, eu penso que o alimento, com o acompanhamento de um profissional, ele é fundamental para a gente minimizar os efeitos da menopausa. Eu estou correta? Com certeza. Eu tenho muitas pacientes com menopausa precoce, já na menopausa e na perimenopausa, que é após, né? Então, a gente tem... o meu grupo de pacientes, a grande maioria são mulheres 40 mais. Olha. Então, a gente lida com tudo isso. E quando a gente fala em menopausa, você imagina que hormônios, gente. Hormônios, né? Então, a gente tem um declínio hormonal e cai de uma vez.
e não tem jeito, mexe mesmo com a estrutura. E aí, isso tudo junto em uma equipe médica com nutricionista, a gente faz um trabalho fantástico para diminuir, com certeza, esses efeitos. Você tem agenda, Priscila? Olha aqui. Já está agendada, já está agendada. Vamos dar um jeito nisso. Priscila, eu tenho uma dúvida em relação à base do DNA. Você tem você, na verdade, a sua nutrição, ela é uma nutrição específica, voltada, né? Você chama de nutrição de precisão. De precisão, que ela analisa especificamente cada pessoa. E essa sua nutrição de precisão, ela é baseada em DNA. Esses exames genéticos, eles conseguem mostrar para você algo que os exames de sangue comuns não mostram? E outra pergunta, já vou encaixar aqui. E se mostrarem, você consegue, por meio desses dados genéticos, amenizar sintomas ou, digamos prevenir assim, resultados, matar esses genes ruins para que as doenças não venham se manifestar? Tá. Falando em exames genéticos e os exames comuns, os exames de sangue comuns. Mas não é esse nome. Os exames comuns. Precisamos dos dois. Os exames genéticos, eles me mostram o teu DNA que não muda. O que eu vejo no seu DNA? Vamos falar em um dos exames que eu faço, que é o carro-chefe do consultório, que é o nutrigenético. O que eu vejo no teu teste nutrigenético? Em média, 380 genes. E aí, o que ele me diz? Ele me fala sobre o teu metabolismo de nutrientes, de vitamina, perfil inflamatório, metabolismo. A gente vê resistência alimentar a alguns grupos, como cafeína, o próprio glúten, o leite. A gente consegue ver muita coisa ali. E aí, nisso, você me imagina que você me chega ao consultório e me fala, doutora, vamos fazer o teste nutrigenético. Eu vejo o seu teste, recebo o seu teste, só que antes de fazer esse teste, a gente fez uma consulta. No teu banco de dados ali, eu já vou alimentando todos os teus sintomas. Quando eu leio o teste, eu penso, isso aqui explica. Só que aí eu pego esses teus exames aqui, eu peço, eu guardo o teu exame aqui e já na primeira consulta te peço muitos exames. Você vai ao laboratório e vai me trazer. Esse exame nutrigenético é o que você é. Este exame de sangue me mostra como você está agora. Então, isso faz toda a diferença. Vocês conseguem ver a diferença? Sim, ele é de momento o outro, Ele é de momento. Um exemplo que eu sempre falo muito. Vamos falar da metabolização de uma vitamina. Vamos dar exemplo da B12. E aí você me chega fadigada, cansada, com depressão, né? E aí eu vou e você me fala, eu tô muito assim. Aí lá no teu exame genético, eu consigo ver que você tem uma dificuldade na metabolização da B12. Essa dificuldade, o que é? A tua B12 fica circulante. Por mais que no exame de sangue esteja dentro do valor de referência, ela não entra na célula. Olha só isso. Ela não entra na célula. E se você suplementar a vitamina B12 apenas, ela não vai entrar na célula. Não vai adiantar nada. Por isso, eu tive que fazer um curso para ser expert em suplementação e em exames laboratoriais, para eu conseguir fazer correlações de todos esses exames, porque um exame não vai definir nada. Eu vou precisar fazer correlações para eu te suplementar da forma correta. Porque quando eu te suplementar, eu não posso te colocar apenas uma B12, eu tenho que colocar ela na fórmula certa, na forma metilada, que ela vai entrar direto na sua célula. Olha que relevante essa informação. Muito. Porque às vezes você suplementa, mas você não absorve. Exatamente. Isso. Outra coisa importante, uma informação muito importante.
parem de ficar suplementando um suplemento vitamínico ali que não foi feito para você, comprado, achando que ele vai te ajudar de alguma forma. Às vezes, essas vitaminas não vêm de forma metilada, você está jogando dinheiro fora ou só jogando na tua corrente sanguínea ali também. Tem que fazer exame para ver o que você precisa, para você tomar na quantidade correta. Se a sua B12, a sua vitamina D estiver baixa, vai fazer cócega e não vai fazer nada. Tem que ser na quantidade correta. Mas e se você tiver muito cálcio? Você vai ficar tomando cálcio? Vai te fazer mal também. Sim. Então, assim, a individualização na suplementação é muito importante. Eu sempre suplemento, todo mundo precisa suplementar, mas diante de uma nutrição de precisão, a diferença é gigante. Nossa, eu imagino. O resultado é completamente diferente. Muito diferente. Muito e aí eu isso. te dei o exemplo da B12, mas a gente fala em tudo. A gente fala no ômega 3, a gente fala na coenzima Q10, a gente fala em todos os outros nutrientes, e aí a gente consegue entender. A gente consegue entender por que tem gente que toma café e fica com sono. Será que você metaboliza bem o café? Será que você pode tomar café até tal horas? Por que não? Você é caçador-coletor, você é aquela pessoa que pode fazer jejum e que teu corpo vai manter a massa muscular, ou você não pode fazer jejum? Isso porque você não vai fazer. Tem isso, esse modismo. Essa pergunta é a pergunta de ouro. Porque, por falar em jejum, eu te falei hoje, eu gosto de não comer, pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, fazer um jejum. Eu fico muito bem não comendo. Meu corpo fica energizado, inclusive. Ele processa bem, o corpo reage bem. Mas eu, como atleta, eu não sei o resultado disso. Então, por exemplo, eu posso fazer esse mesmo jejum durante competições? Eu não sei. Então, talvez o que você está falando agora vá me responder. Se o meu corpo reage bem a esse jejum ou é só uma percepção de que eu estou bem. O jejum é uma estratégia fantástica. Eu gosto. Sou apaixonada por jejum e eu acho que, além, assim, existem muitos estudos sobre jejum intermitente, inclusive jejum intermitente de longa duração para os avançados, tá? Então, isso é para quem já faz há muito tempo. Que a gente faz autofagia celular, que é o quê? Sim. Limpar as células ruins. Então, assim, é fantástico, é fantástico. Por que você sente essa disposição e essa energia? O seu corpo entra em um estado de cetose. Sim. Né? Então, quando você entra em cetose, você fica assim mesmo ligado. Qualquer barulho você acorda, você fica assim, você consegue se concentrar mais em uma leitura. Sim. E quando você está competindo, se você pode fazer jejum, desde que na tua janela alimentar você esteja bem alimentada e bem nutrida, você deve fazer jejum. Inclusive, teve uma experiência que eu fiz, Priscila, olha só, eu jantei muito bem na noite anterior e eu competi na manhã seguinte, 4 horas de competição direto sem comer. E eu fiquei muito bem. Mas se eu não tiver jantado muito bem, mesmo tomando um bom café, eu não rendo. Você percebeu que eu preciso... É como se eu tivesse que está bem alimentada em estoque. Ele não vai me dar a mesma energia eu comendo um bom café para eu competir. Isso foi uma percepção que eu tive. Não sei se tem uma explicação lógica disso. Científica. Tem uma explicação lógica e eu vou dar o exemplo da minha pessoa. Eu sou a pessoa que emagrece com o vento, assim, eu perco massa muscular, não é emagrecimento, eu perco massa muscular com o vento. Então, assim, eu treino muito pesado e tenho dificuldade de comer em volume. Então, eu não consigo comer em volume. O que eu faço? Treino muito cedo. Então, eu treino 6h30 da manhã. E aí, só que eu acordo antes das 6, porque eu tenho que fazer o café da manhã das crianças, porque a responsabilidade alimentar dele é da mamãe. Sim. Olha o lado mãe. Eu não levo, eles não vão para a escola com dinheiro assim, então, para não usarem a cantina, só se for em casos necessários. Mas eles tomam café em casa e aí a Laura ainda leva um lanchinho, alguma coisa, uma fruta, mas o Aquiles ele já toma café em casa e só volta pro almoço. Mas eu preciso fazer um bom jantar, ter uma boa refeição. Isso.
Se eu não comer, tiver um bom jantar, no outro dia o meu treino não rende. Porque eu não consigo comer e treinar. Eu não rendo. Não rendo de jeito nenhum. Então, o que é que eu faço? Eu tenho a minha maior quantidade de carboidrato do dia, tá na noite. Sério? Nossa, Sério. Você está quebrando aí um paradigma. Aí agora eu peguei. Como porque assim, todo mundo... Príscila, todo mundo diz... noite. Não coma carboidrato à noite. Não processa, você não vai processar, o organismo não vai... Só que existe uma diferença. Ah. Nosso corpo tem hora para comer. O à noite é que hora? É cedo da até noite, 19. Né? Eu como até no máximo 20. É o mundo ideal, tá? Mas não é o real. Agora mesmo, em reuniões, em trabalhos, nessa época, às vezes a gente consegue comer 22. E tá tudo bem, porque não é a minha rotina. Sim, mas exato. Na minha rotina normal, até 8 horas da noite, nós estamos todos jantados. Entendeu? Excelente então, assim, isso. Excelente. Então, vamos para a cama, temos ali o nosso tempo de qualidade, ou a gente fica em família e depois o nosso corpo teve o tempo de fazer a digestão. Porque se você come tarde, teu sono não vai ser reparado. Vai dormir com o estômago cheio. Não vai, ele vai estar trabalhando. É verdade. Ao invés de descansar, Olha, interessantíssimo isso. Esse carboidrato à noite é um paradigma. Ele faz toda a diferença. Toda a diferença. Se você treina muito cedo, você tem que comer mais carboidrato à noite. Ainda mais quem não consegue comer de manhã. Porque quem é que vai conseguir comer 5 da manhã, 5h30, né? Para malhar. E outra dificuldade que eu tenho, nas competições, a gente sai 5 horas para competir. Então, eu não consigo comer. É muito cedo. E aí, eu acabo comendo. Se eu como, eu não me sinto bem e aí não rendo. Então, eu decidi. Janto muito bem, como uma coisinha só, lá para as 8, 9 horas. Fico repondo, e aí é uma outra coisa que eu vou, na consulta, eu vou perguntar, mas já vou adiantar. Eu uso aqueles carbogel, né, para dar aquele pico de energia, e aí termino pela manhã a competição. No teu caso é necessário, né? Atleta é verdade. Tem que fazer mesmo. Exato. Príscila, e quanto à questão das doenças, assim, com esses exames genéticos, você consegue identificar doenças genéticas ou propensões genéticas e, com a alimentação, reduzir os efeitos ou dores dessas doenças? Sim, mas eu não posso diagnosticar. Só o médico pode diagnosticar. O que acontece com muita frequência ao chegar os exames em minhas mãos, eu ver que o paciente tem alguma coisa ali. Os exames nem precisam ser genéticos. Em alguns exames que já estão na minha rotina clínica, eu já consigo ver ali que tem algo de errado e eu já encaminho para um colega da minha confiança. E aí ele já vê e faz o diagnóstico. E ali eu ligo para esse colega e falo, olha, o paciente está indo, dá uma olhada com carinho nos exames X e Y e Z e tal, porque... Infelizmente, acontece muito de chegar paciente com todos os exames errados, que já passaram por outros colegas médicos, e aí não tem nada ali, não tem nada, tá tudo bem. Então, assim, eu às vezes ligo e peço, dá uma olhada com carinho nesses exames aqui e tal, porque são muitos, né? E às vezes passa batido. Então, é essa conduta. Aí esse paciente, tendo esse diagnóstico, ele me volta. E aí eu consigo, sim, com certeza, com a suplementação certa. E aí, às vezes, em conjunto com a medicação desse colega ali por um determinado. Inclusive, é uma prática minha, assim, diminuir a quantidade de medicação o máximo possível. Então, ele está tomando ali numa fase de ataque, mas aí depois a gente vai diminuir para que ele tome só suplemento. Então, é sempre assim. É bem melhor. É sempre assim. E quanto a um dos temas da moda, que é o lipedema? A nutrição, os alimentos também conseguem minimizar as dores e não só de lipedema, a inflamação em si. Eu estou falando de lipedema, mas tem síndrome de ovário policístico, tem as doenças autoimunes, endometriose, que é um problema muito grave, às vezes, das mulheres, né? Com a alimentação, a gente consegue amenizar essas dores? Eu estive recentemente em São Paulo em uma especialização só sobre lipedema. E
E a gente falou muito sobre esse tema porque ela já está quase entrando no rol das doenças autoimunes. Porque ela foi descoberta, dado nome a ela há pouco tempo, mas ela existe há muito tempo. Tanto que se você olhar as mulheres pré-históricas, elas já tinham as pernas muito grossas. Se você for observar os desenhos de antigamente, elas já tinham. E se a gente olhar também para os nossos antepassados, a gente sempre vê aquela tia, aquela pessoa que tinha as pernas que era essa característica. E as pessoas olham para essas mulheres e dizem: preguiçosa, não treina, não faz dieta, é uma gorda, isso e aquilo. E realmente é uma condição muito difícil. Se não tiver uma dieta específica, uma suplementação certa e treino, drenagem, você não consegue realmente ter um tratamento. Você precisa sucesso nesse tratamento. Então, com certeza, a nutrição faz toda a diferença. Total diferença. Ah, que bom isso. Que bom saber. Mas assim, a gente está vendo, pelo menos eu estou ouvindo agora falar de lipedema, embora a gente já tenha visto essa mulher durante muito tempo, nós não sabia, eu não conhecia esse nome, mas de onde vem? Como é que eu digo, não, essa minha constituição física é um sinal de lipedema? Quais são os sinais, Príscila? A gente vê... principalmente quando a minha paciente chega no consultório e me diz que tem muitas dores nas pernas, aí ela já começa a falar que sempre teve umas... Eu já olho, né, ali quando ela está fazendo a bio, eu já fico observando, e aí eu já observo o corpo. E aí eu vou fazendo perguntas. E aí, ao decorrer disso, às vezes eu peço para ela vir até mim, ou então eu vou e já dou uma olhada. O que acontece? Pernas muito grossas, mas nem sempre são tão grossas. Então, existem estágios dessa doença. Existem aquelas que são magras e têm umas pernas mais grossas. Torneado. Mais diferente. Torneado ali. E um inchaço, um edema perto do joelho, perto dos pés, do tornozelo. O tornozelo tem um edema sempre. Dores ali na circulação, muitas dores, não entende por quê. E por mais que faça musculação, não consegue uma definição. Sim. A celulite também? A celulite, com certeza. A celulite é um dos principais sintomas, que são aquela pele que não adianta. A mulher, às vezes, tem gente que treina e não tem... tira. Não é tira. verdade. E o tratamento é medicamentoso também? É medicamentoso também. Agora mesmo, com esses análogos do GLP-1, as canetinhas milagrosas, muita gente teve muito sucesso. Muita gente teve muito sucesso. Tive muita paciente com o uso delas na dosagem certa, com acompanhamento correto, que tiveram sucesso com o lipedema. E com a obesidade, né, que também é uma doença, que é uma doença, né? Não é porque a pessoa é preguiçosa ou algo do tipo. Existem, sim, as pessoas que poderiam se esforçar mais, a gente sabe, mas existem, sim, as pessoas que é por genética. Sim. Nesse exame mesmo a gente vê isso também, viu? A gente vê pessoas que têm uma predisposição muito grande. Então, a gente não muda o DNA da pessoa, mas eu consigo te mostrar o que você tem predisposição e o que a gente tem que fazer. Entendeu? Então, assim, às vezes eu falo... Excelente essa sua base genética. Eu estou apaixonada por isso. Não, eu faço suplementação, então, assim, tudo que você está falando, eu consigo entender e ver a grande diferença. É um novo olhar do paciente, que ela olha por dentro. E aí a gente não pode perder a oportunidade também, Priscila, de te fazer a pergunta, que agora é a febre, a famosa canetinha, o famoso Mounjaro. Porque hoje, partida. Acho que de 10, 8 que emagrece, a gente pergunta o que foi o Mounjaro. Qual é o teu olhar diante desse consumo? E me parece que é um consumo até desenfreado, porque existem algumas pessoas que buscam atalhos, né, para o emagrecimento. É aconselhável, com indicação médica, com exames preliminares antes, ou o Mounjaro está sendo realmente um atalho que as pessoas estão usando para conseguir o peso ou o corpo ideal, ou não? Na verdade, tudo isso
é benéfico e basta ter um bom acompanhamento que não tem problema nenhum. Eu acredito que todo mundo quer uma caneta mágica, ela chegou e aconteceu, né? A varinha mágica mundial. A varinha mágica chegou. Só que, infelizmente, é um medicamento fantástico, sim. Eu acho que se você fizer todos os exames e você tiver realmente necessidade de uso, por que não? A gente precisa se preocupar em manutenção de massa muscular para não perder todos os cabelos da cabeça, cuidado, com carinho desse intestino, porque a gente vê muitos casos acontecendo aí de pancreatite, pessoas constipadas, com constipação severa, tendo que fazer cirurgias, e aconteceram já muitos casos, inclusive aqui em Boa Vista, de pessoas que chegam para mim com complicações terríveis. Já tem quadro de complicações da medicação? Muitos quadros Nossa. mesmo. Eu faço parte de um grupo de medicina e nutrição integrativa no Brasil e somos os primeiros do Brasil. Nossa, que legal. Então, a gente se encontra sempre em São Paulo e temos o grupo no WhatsApp. Então, tudo que acontece ali, alguma novidade, a gente está vendo e recebendo. No Brasil já tem muitos casos. Aqui em Boa Vista eu já recebi no consultório muitos casos, porque eu acho que as pessoas lembram de mim quando tem alguma coisa muito errada. Antes de fazerem o uso, ninguém chega perguntando. Brincadeira, algumas perguntam. E aí, então, quando a gente fala nessas canetinhas emagrecedoras, eu sempre digo, se você precisa tomar, por que não? Agora, você precisa? Né? E se você precisa, vamos fazer direito? Né? Então, é uma janela de oportunidade que a gente vai usar e vai dar tudo certo. Recentemente, os Estados Unidos aprovou também o FDA, né, que é a vigilância dos Estados Unidos. Ele aprovou vários peptídeos fantásticos. Peptídeos. Né? Então, assim, nós temos muitos peptídeos com promessas revolucionárias. Ainda não foram aprovadas no Brasil, algumas ainda não foram aprovadas lá, mas a galera está estudando muito sobre isso. Para cartilagem, para o intestino, microbiota, para rejuvenescimento. Eu já vi então, muita coisa. assim, a ciência está muito focada nisso, está muito focada em fazer com que você não precise mais de tantos medicamentos ou fazer com que você fique jovem para sempre, nessa longevidade. E eu sou completamente a favor da ciência, desde que você precise. Eu sou contra o paciente ir lá e tomar sozinho, e fazer sozinho, e depois voltar, porque recentemente eu fui em um evento muito grande aqui em Boa Vista, e aí eu olhei para lá, estava todo mundo muito magro. E eu fiquei pensando, eu falei para o meu marido, olha, acho que daqui a alguns meses a gente vai ver de novo, se estarão todos magros assim. E dito e feito, encontrei já algumas dessas pessoas já com o rostinho redondo de novo. Então, porque não o tem Mounjaro, jeito. só para eu entender, o Mounjaro, então, ele é muito temporário, o emagrecimento? Todo medicamento é temporário. Todo medicamento. Não existe nada permanente. Mas nem uma bariátrica. Mas sabe o que eu imaginei? Que a pessoa tomava o Mounjaro e ela permanecia magra desde que ela continuasse com um acompanhamento. Ela não tratou a mente. É verdade. O problema é esse, ela vai voltar a comer. O problema não é o comer. Vai voltar a comer. O problema nunca foi o estômago. Nunca foi o estômago, nunca foi isso. O problema sempre foi o cérebro, sempre foi a comida, sempre foi não saber comer. Não saber comer. Nunca foi a fome. Às vezes é a vontade de comer, nem a fome. Às vezes é o alimento tentando saciar uma outra falta que ela nem sabe de quê. Exatamente. Ah, não. Já estão sinalizando ali no que está encerrando já. Não acredito. Me recuso, E a gente tinha várias outras perguntas, viu, Priscila? Nossa. Mas a gente precisa falar do nosso patrocinador, Priscila. Cadê nosso patrocinador, viu? Batalha. Parima Rent-A-Car, nosso apoiador do podcast. A melhor locadora de veículos da cidade, com os preços e os melhores veículos. Os contratos são sensacionais. Então, você que está na cidade precisa alocar um veículo, procure Parima Rent-A-Car e você vai fazer ótimos negócios. Muito obrigada, Parima, pelo apoio sempre. Obrigada, Parima Rent-A-Car. Priscila. Vamos lá. A última pergunta que a gente tem um minuto. Como selecionar. Mas, assim, tem várias coisas. Mas tem um ponto que eu acho muito importante, que eu vi você, assim, muito próxima. Eu vi sua fé muito próxima. Quando você falou do problema do Aquiles, com 1 ano e 8 meses, que ele foi desenganado, e, enfim, você
disse que não acreditava naquele diagnóstico e que ele ia ficar bom. E você rezou muito para isso. Conta só para a gente terminar aqui esse finalzinho, para ficar com um gostinho de quero mais. Como que é essa sua relação com Deus? Com a espiritualidade. Com a espiritualidade. Deus é tudo para mim. É tudo. Ele é especialista em fazer o difícil ser de repente, né? Então, tudo que eu sonhei, tudo que eu tenho hoje é muito mais do que eu sonhei. Eu nunca nem ousei a sonhar tanto. Então, eu não consigo entender como alguém não possa acreditar em um Deus que te prova todos os dias sua existência, né? Então, se for para resumir, é tudo. É tudo. É tudo. Deus é tudo. E com essa mensagem da Priscila, né, Gi, a gente encerra o nosso episódio do podcast Mulheres Seguras, deixando sempre a nossa frase: mulheres seguras não pedem espaço, elas ocupam. E as mulheres que sentam nessa bancada ocupam seu espaço. Até o próximo episódio. Até a próxima.